Em nome do Pai, e em nome do Filho, e em nome do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Hoje, quinta-feira, 9 de novembro de 2023, 31ª semana do Tempo Comum, ano litúrgico A. Ouçamos o Santo Evangelho para esta manhã, para este dia, Lucas 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se apega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação e glória a vós, Senhor. Amém, aleluia, amém, aleluia, amém, aleluia, aleluia, amém. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, após termos passado alguns dias sobre as parábolas do reino, o banquete, o reino terrestre e o reino celeste, Jesus começa agora dando outro enfoque. Ele está subindo para Jerusalém e nos fala, nos pede desapego. É preciso desapegar-se do pai, da mãe, dos cônjuges, dos filhos, dos irmãos, das irmãs e até da própria vida para tomar a cruz e seguir após Jesus. Tomar a cruz. São Paulo, na segunda carta ao Timóteo, capítulo 2, versículos 11, nos ensina assim: se morremos com Cristo, com Ele viveremos. E se com Ele sofremos, com Ele reinaremos. Não há algo, humanamente falando, mais paradoxal do que isso, mais contraditório do que isso. Mas esta é a verdade, é uma verdade profundamente evangélica que Jesus nos ensina hoje, tendo Ele primeiro vivido esta situação. Tomar a sua cruz e vir após mim, quer dizer, eu já pratiquei isso. No Oriente há o costume de
crucificar o escravo. E no tempo cristão, os romanos assumiram isso para si, para aplicar aos outros, melhor dizendo, só que crucificava na cruz, porque a cruz é um símbolo cristão. Pois bem, Jesus está a caminho para Jerusalém e fala para você hoje, para mim, é preciso que a gente assuma a própria cruz se quiser segui-lo. E os conta essas duas parábolas que somente Lucas as traz. A parábola do homem que quer construir uma torre. Se ele não calcula antes e fica no meio da estrada, vai passar vergonha. A obra perdendo parada. Qual rei que vai lutar com outro, só tem 10 mil, o outro 20 mil, e não manda pedir as condições, não manda discutir as condições de paz? Qual rei que não faz isso? É louco. Pois bem, assim também Jesus nos ensina que para segui-lo é preciso tomar a própria cruz e segui-lo. Mas a própria cruz, o enfoque que eu quero dar, não é que a cruz, a renúncia da esposa, do filho, dos irmãos, é preciso. E até de si próprio para seguir Jesus. Mas a cruz mais difícil que nós temos que renunciar não é o outro, é a nós mesmos. Cada um de nós é preciso olhar para dentro de si e ver as suas dificuldades de amar, de perdoar, de fazer o bem e mudar o seu coração, mudar a sua mente, a sua maneira de pensar. Se a gente não muda a própria maneira de pensar, não pode seguir Jesus. E a cruz mais pesada que nós temos que assumir somos nós mesmos. À medida que cada um assumir-se a si mesmo, as suas fraquezas, vai aprender a amar o outro. O outro não vai ser difícil. Termino lembrando, quando eu fazia filosofia, um professor de psicologia nos ensinava o seguinte, que ninguém causa emoção em ninguém. Emoção de alegria, emoção de tristeza, de raiva. Dentro de nós já essa semente da tristeza, da raiva, da alegria. O outro pode fazer é despertar isso, mas se a gente procura conter-se, a gente então não deixa que o outro cause na gente emoções que não são boas para nós. Então, que a gente possa aprender a tomar a própria cruz e das emoções negativas, do ódio e amar o irmão. Assim estaremos a caminho para Jerusalém. E uma cruz arrastada fica pesada a cada passo, inevitavelmente. Mas a cruz tomada aos ombros, a cada passo, ela nos fortalece. E durante toda a vida, nós vamos criando músculos para chegar até Jerusalém com esta cruz no ombro. Abençoe-vos o Deus, todo poder e bondade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.